Evangelho de João, capítulo 9. Convido os irmãos que leiamos o verso 35 do capítulo 9. Na verdade, o nosso pensamento vai todo correr em torno do capítulo 9 e do episódio. Mas o verso 35 vai ser o verso que nós vamos ler agora. Assim diz a palavra. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Vamos orar a Deus. Nós estamos tendo a bênção de receber hoje o reverendo Djalma e a nossa irmã Sandra. Vou pedir ao reverendo Djalma que nos conduza em oração. Nós vamos orar e pedir que ele interceda por nós, Deus nos ilumine. Se tivermos um diácono disponível para... Eu acho que eu levo o microfone aqui. Calil vai nos ajudar. Sejam muito bem-vindos, viu, reverendo, irmã Sandra, que Deus abençoe muito a vida de vocês, o ministério. Vamos orar com o reverendo Djalma. Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio da vida que o Senhor nos dá, pelo privilégio de poder estar na Tua casa, adorar o Teu santo nome, poder ser ministrado pela Tua palavra. Usa o Teu Filho amado, o Teu servo, para nos encorajar, nos edificar e que a gente possa, cada dia, nessa semana, influenciar com a nossa vida, nosso testemunho, com a nossa fé, que Tu és o Deus maravilhoso, tremendo, e que continua vivo e ativo em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão que nós podemos ter nesse local e nesta cidade. Em nome santo de Jesus. Amém. 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 A Sandra é sobrinha da Clarice e do Osni, não é isso? E o nosso pastor Djalma, ele é pastor da primeira igreja batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É uma igreja que deve ter lá por volta dos seus 7.000 membros, por volta disso, né? E ele é o coordenador de missões internacionais. Que Deus abençoe no ministério. As missões são isso. Pessoas que chegam aonde a gente não pode ir e falam do Jesus que transformou nossas vidas. Amados, enquanto eu lia esse trecho das Escrituras, eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Que eu fui convidado para ser pregador no acampamento, eu sempre era convidado a pregar nesse acampamento, na cidade de Piracanjuba, é de onde veio esse leite que nós temos aí. A cidade de Piracanjuba fica a menos de 100 quilômetros de Goiânia, fica lá bem perto. Então, a Igreja Presbiteriana de Piracanjuba, que é uma das mais antigas da região, uma das pioneiras, a mocidade sempre me convidava para pregar. E eu fui pregar num acampamento. Observei lá, eu era muito amigo de todo mundo, mas observei que tinha um rapaz do Rio de Janeiro. E ele era cego. E eu percebi, apesar dele brincar com todo mundo, que a brincadeira era uma forma dele se inteirar, porque esse sentimento de você se sentir excluído é horrível, né? Então, para que ele se sentisse em casa, eu vi ele brincando com todo mundo. Cheguei perto dele e lá em Goiás é costume o seguinte: você vai jogar uma partida de futebol, como ninguém não tem time lá, então os goleiros tiram para o ímpar e quem ganhar vai escolhendo primeiro, o outro escolhe, e assim montam um time de futebol, era o hábito lá. Aí eu me aproximei dele e resolvi brincar com ele porque senti que isso aí podia fazer ele ficar, se o pregador brincava com ele, né? Então eu cheguei para ele e perguntei o seguinte, falei, vem cá, você não topa fazer uma coisa comigo? Ele falou, o quê? A gente escolheu o time para jogar. Eu e você escolhemos e tal, etc. E aí a gente monta o time e joga. Ele olhou para mim com a cara assustada e falou, mas eu sou cego. E eu respondi para ele, falei, eu sei, mas até eles descobrirem isso já vai estar uns 3-0 para nós. Aí ele riu e dali nós ficamos amigos. Depois de chegar no Rio, ele mandou uma carta para mim, o que me faz pensar que não foi de mau gosto a minha brincadeira. Mas tudo isso aconteceu, queridos, porque é horrível o sentimento de você estar num lugar e não ser aceito. E daí, às vezes fazemos até coisas erradas para que sejamos aceitos,
pelos nossos pares, pelos nossos semelhantes, pela nossa família, pelo o grupo que trabalhamos. Mas esse não é o pior sentimento. E Deus sabe disso. Há um problema maior, que é o problema de ser rejeitado por Deus, de não ser aceito por Deus. Por isso que o Senhor veio resolver essa questão. E daí nós temos nesse texto uma pergunta que é crucial para resolvermos esse problema. Para você saber se você é aceito por Deus ou não, é preciso que você responda essa pergunta. Porque aí todas as outras rejeições a gente pode enfrentar com tranquilidade. Mas uma pergunta é fundamental, que é a pergunta máxima. Você crê no Senhor Jesus? E é exatamente essa história que nós vimos aqui. O que acontece aqui é que há um homem cego de nascença, e esse homem cego de nascença foi visto pelos discípulos, e os discípulos aproveitaram para tirar uma dúvida teológica. Porque havia uma discussão entre os hebreus, por que uma pessoa nasceria doente? Por que pessoas nascem com maus congênitos? Né? E daí, no caso, o que aconteceu com esse rapaz, ele desde o ventre da mãe era cego. Nasceu sem ver e passou a vida sem ver. Então, perguntaram para Jesus uma pergunta de cunho filosófico, responderia talvez a grande questão, aproveitaram que estavam ali com um grande mestre, filho de Deus, e os discípulos então fazem a pergunta: quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego? A resposta de Jesus foi categórica. Não é por causa do pecado dele ou dos pais dele. Porque uma das teorias é que o pai, pecando, fazia o filho nascer cego. O que choca-se com o que Ezequiel diz no livro dele, que se os pais comem uva, os dentes dos filhos não vão ficar sujos, manchados. É uma simbologia de Ezequiel para dizer que não cobraria o pecado dos filhos, dos pais nos filhos. Então, de qualquer forma, alguns defendiam essa teoria, era o mais lógico. Se Deus é justo, alguém está sendo punido por um pecado. O pai deles deve ter pecado. Outra teoria é que a própria criança tivesse pecado para nascer cega, porque o hebreu acreditava que dentro do ventre da mãe, a criança já poderia cometer um pecado. Que talvez daí a ideia de que Jacó e Esaú disputavam a primazia já dentro do ventre da mãe. Então, entre os hebreus havia essa crença, que uma criança poderia pecar. E daí que alguns explicavam a cegueira de nascimento. Bom, Jesus consegue enxergar dois problemas ali seríssimos na vida daquele homem. O primeiro era o problema da cegueira, que ele não podia ver as coisas à sua volta, e isso causava certamente muitas limitações a ele. A gente sabe que os cegos, ainda mais os de nascença, descobrem compensações. Eles reconhecem vozes, barulhos, cheiro. Então eles acabam desenvolvendo uma forma de defesa ou de compensação dessas limitações. Porém, uma coisa acontece de curioso nessa história. Havia um outro problema desse jovem, que não era cegueira física, mas era a incapacidade que esse homem poderia ter, deveria ter, possivelmente tinha, de entrar no reino dos céus, de conseguir ser aceito por Deus para morar no Monte Santo do Senhor, como diria o Salmo 24. Daí, esse homem precisaria de ajuda também. Ele era cego de nascença e ninguém foi curado. Ninguém era curado de uma cegueira assim. E agora, ele olha para frente e no seu futuro não sabe o caminho para ser aceito por Deus. Então Jesus disse que aquele homem nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. E não pensem que Jesus era como nós, que ficava disfarçando o assunto. Ele foi direto no assunto. A questão aqui mais importante não é essa. A questão mais importante é a glória de Deus. E é interessante, queridos, que o livro de Jó termine com esse pensamento. No seu último capítulo, Jó diz, agora que ele conhece o Senhor, ele diz: eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado e que tu pode tudo, todas as coisas. Deus pode tudo. E ele tinha um plano para aquele momento, e o plano era esse. Então o Filho de Deus, Jesus, se aproxima do rapaz, cospe na terra, faz uma lama, ele suja os olhos do rapaz com essa lama e diz: vai se lavar no tanque de Siloé. Esse rapaz foi,
lavou os olhos e quando voltou enxergando. E é exatamente aí que nós observamos. Esse homem volta, todo mundo fica alarmado, que conhecem ele na região e sabem que ele era cego de nascença. Como que ele estava enxergando? E ele começou a dizer às pessoas, eu era cego, um homem me encontrou e fez assim comigo e tal. Então, essa que era a grande história. Ele contando a respeito de um Jesus que o havia curado. O problema é que isso gerou uma grande dificuldade. Porque, ao mesmo tempo que Jesus manifesta a glória de Deus, essa glória é manifesta num mundo que não quer a glória de Deus. São pessoas que buscam a sua própria glória. Então, o benefício feito àquele homem gerou, na verdade, um problema. No fundo, o que nós temos da parte de Jesus é essa menção que ele nos faz, que ele que diz que a origem é um plano eterno de Deus de redenção. Aquele rapaz nasceu cego, mas ele veria muito além do que os outros viam. E aí, Jesus, então, que era um estranho para aquele homem, faz com que ele acabe enxergando. Isso gera um problema para os inimigos de Jesus, os que estavam imbuídos na causa de provar que Jesus era uma farsa. Como provar que ele é uma farsa quando um homem é cego de nascença e agora está enxergando? Então, esse problema gerado faz com que esses homens iniciem um processo de tentativa de desacreditar o grande milagre que Jesus tinha feito na vida daquele homem. É interessante, estudando com os jovens hoje cedo, lá na classe lá dos Fundamentos da Fé, estávamos ouvindo a frase de Abraão, dizendo para o rico que está no inferno, os seus irmãos têm as Escrituras, que leiam. E o rico diz, não, pai Abraão, se o Lázaro ressuscitar dentre os mortos for falar com ele, isso é um sinal que ninguém discute. E a resposta de Abraão falou, não, se eles não creem pelas Escrituras, não crerão nem que os mortos ressuscitem. Olha só a posição de Abraão, que está aqui coerente, porque esses homens que estão aqui conosco, que nós vemos aqui, começam um processo para tentar impedir que a multidão entenda quem Jesus é. Porque a tese deles, que eles vinham já ensinando a todo mundo, é que Jesus era uma farsa. Com esse milagre, e é interessante você ver lá no Salmo 128, que diz que acho que é o 126, vou olhar aqui e conferir aos irmãos. Ele diz que o Senhor abre os olhos aos cegos. Esse é um milagre que você não encontra no Antigo Testamento. Pode procurar. Então, de quem que esse salmo está falando? Esse salmo está falando, na realidade, acho que é o 146. Então, esse salmo está nos dizendo, na verdade, nos está falando que o Senhor é quem pode fazer isso, curar os cegos, e está, na verdade, apontando para Jesus. Como muitos comentaristas têm dito, verso 8 do Salmo 146, diz lá, o Senhor abre os olhos aos cegos, e você não tem esse milagre no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento você tem. Jesus cura um homem cego. Então eles precisam de toda forma abafar esse efeito que vai ter, uma verdadeira cura, e abalar completamente essa tese de que Jesus seria uma farsa. Daí eles começam a pressionar os pais. Depois você leia o capítulo em sua casa. Os pais são pressionados e dizem, vocês têm que dizer que esse homem é pecador. E eles dizem, não sabemos. Nosso filho é maior de idade, pergunte para ele. Ele responde por si. E foram lá conversar com um homem que havia sido cego. E pressionaram ele também. Confessa que esse homem é pecador. Ele disse, não. Vou confessar, eu não conheço esse homem. Eu só sei que eu era cego, que agora estou vendo. É só isso que eu estou dizendo. Agora, eu sei que Deus não atende a pecadores. Ele era como membro da sinagoga. Sinagoga é o que vale a igreja para nós. Então ele estudava sobre Deus. Ele disse, Deus não ouve pecadores. E eu era cego e estou vendo. Então ele foi expulso da sinagoga. Que muitos, numa leitura superficial, entendem que ele foi posto para fora do local onde se reunia. Não é isso. Ser expulso da sinagoga era ser banido, ser excluído da igreja. Como os católicos chamam excomunhão, e entre nós evangélicos se usa a palavra de exclusão, que é a pena máxima que alguém pode sofrer, ser expulso da igreja.
Então, ele ali estava expulso. Não poderia comprar, vender, seria tratado como alguém que morreu. Porque no passado, no tempo de Moisés, as pessoas eram apedrejadas até a morte por certos pecados. Nos tempos modernos, nos tempos das sinagogas do Império Romano, ninguém poderia matar ninguém. O direito romano não permitia. Então, o que eles faziam? Consideravam a pessoa e tratavam como se ela tivesse morrido, como gentio ou publicano. Você morreu para nós. E era comum que em certas sinagogas ninguém conversasse com a pessoa mais, porque ela estaria morta. Então esse homem foi rejeitado, porque não quis confessar que Jesus era pecador. Ele foi expulso. O que nós lemos agora, esse versículo, e a pergunta crucial que Jesus faz, que está no verso 35, se dá depois que Jesus escuta falar que ele havia sido expulso. Antes de ser expulso, ele falou uma coisa interessante. Os interlocutores deles lá, os interrogadores, os inquisidores dele, perguntaram o seguinte: você por acaso é discípulo dele? Você está defendendo esse homem? E ele responde, agora ele não tem medo de ninguém mais, né? Ele diz, eu não sou discípulo dele, mas parece que vocês querem ser discípulo dele, porque vocês não param de perguntar desse Jesus. E aí, assim ele foi expulso da sinagoga. Agora, Jesus encontra esse homem. Encontrando, Jesus vai fazer uma pergunta. Você crê no Filho do Homem? Isso é uma pergunta importante para você. Porque aqui nós temos, Jesus resolveu um problema circunstancial do homem. Um problema que, na verdade, era efêmero. Ele vai desaparecer. Todo cego, um dia vai ver. Quando o Senhor vier na sua vinda. O problema é ver e ser rejeitado. Ter o seu corpo restaurado, ter um corpo incorruptível e ser lançado no lago de fogo. Então esse homem precisava de algo mais urgente do que meramente voltar a enxergar. Só que o caminho de Jesus foi esse. Ele primeiro curou o homem. Aí ele encontrou o homem e faz a pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? E aquele rapaz diz: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Ou seja, ele possivelmente reconhecendo a voz de Jesus, sabendo quem Jesus era, disse: quem o Senhor mandar eu crer, eu creio. Quem é ele? E Jesus responde: sou eu. E aí esse homem se curva diante de Jesus, o adora, ele adora Jesus e disse: creio. Então, observe bem algo que é extremamente importante para as nossas vidas, porque é um desafio que nós encontramos. O nosso maior desafio não é ser aceito pelos outros. Algo que Deus é sensível. Saiba disso, querido. Deus é muito sensível a problemas circunstanciais que nós vivemos. Uma das demonstrações mais claras disso que eu vejo é na cura daquele leproso em Mateus 8. Se você observar bem a história, Jesus pouco depois vai curar alguém sem nem ir na casa do centurião. O servo foi curado sem Jesus precisar ir lá. Não foi isso? Mas o texto de Mateus diz que ele olha para o leproso e pergunta: o que você quer? E o rapaz disse: se o senhor quiser, eu vou ficar curado. E ele diz para o rapaz: eu quero. E pôs a mão nele. Por que Jesus tocou o leproso? Porque no fundo, queridos, o que mais doía naquele homem não era a lepra. Não era o fato de que, para não contaminar pessoas, porque é uma doença misteriosa, ele vivia numa comunidade fora, ele não podia abraçar seus filhos, não podia abraçar sua mãe, não podia abraçar aqueles que ele amava. O mais sério de tudo para esse homem era exatamente essa exclusão. Porque se talvez ele tivesse sido acolhido, ele não sentisse tanto a dor da lepra. Mas ele tinha esse problema. Porque o leproso, pela lei, ele era obrigado a morar fora do arraial. Então o que Jesus fez? Tocou naquele homem. Tenho certeza que por muitos anos foi o primeiro toque que aquele homem recebeu. Um toque de carinho de Jesus, que não precisava tocar naquele homem. Daqui da mesma forma eu posso dizer que Jesus era sensível a tudo que esse homem sofreu, inclusive a expulsão da sinagoga. Ter sido excluído da igreja como se fosse o banido. Por quê? Não conseguiram fazer esse homem acusar Jesus, difamar Jesus. O que eles estavam conseguindo? Tocar na reputação de Jesus através de...
esse homem que diz que foi curado para ele nem pertence à sinagoga. Ele foi expulso. Ele foi examinado e não foi acolhido. Esse milagre não é para ser contabilizado. Mas então, diante dessa pressão que esse homem sofreu, nós temos uma proposição de Jesus, que é crucial para ele. Você crê no Filho do Homem? Então você, como esse cego, você tem problemas circunstanciais. E você precisa de Deus para que eles sejam resolvidos. E está certo vir à igreja e pedir a Deus por eles. Seja problema financeiro, seja problema de enfermidade, seja o que for, uma depressão, uma tristeza profunda no seu coração, você pode recorrer porque Deus é sensível a isso. E tudo isso nos acontece para que a glória de Deus se manifeste em nós. Como aconteceu com esse jovem. Que a história dele foi narrada por João e já cruzou mais de 2000 anos servindo, curando, até mesmo transformando vidas. Então é evidente que ninguém aqui vai lembrar dos membros da sinagoga, mas do cego que foi curado, todos lembram. O cego do Siloé, do tanque de Siloé. Nós vamos lembrar por toda a história, enquanto a igreja existir. E Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra ela, então ela vai permanecer. Mas o meu convite para você agora é que você pense exatamente nisso. Por quê? Se há a possibilidade de Deus curar problemas circunstanciais, a resposta para essa pergunta cura o problema existencial. Um problema que atravessa a nossa existência. Que somos nascidos de Adão e de uma raça que está condenada a ser lançada no lago de fogo, ser rejeitada por Deus. E é interessante você pensar isso. O que é ser rejeitado por Deus? Diz que em uma palavra, em um livro, C.S. Lewis faz a descrição disso. E pergunta para as pessoas, vocês acham que estão prontas para enfrentar o inferno? Eu creio que não. E aí, C.S. Lewis continua o seu pensamento. Ele diz, você não sabe, eu não vou falar do fogo eterno que queima sem parar, do choro e ranger de dentes, não vou falar nada disso. Eu vou falar uma coisa. Imagine o que é que você ser esquecido por aquele que sabe todas as coisas e ser banido da presença daquele que está em todo lugar. Só isso já é suficiente para nós vermos como é terrível ser rejeitado por Deus. E a resposta para essa pergunta é que vai determinar o acolhimento. Quem é Jesus para você? Você crê no Filho do Homem? E a resposta do cego foi, creio, Senhor. E adorou Jesus. Algumas pessoas criticam essa tradução dizendo, não, Jesus não podia ser adorado. A palavra aqui é outra coisa, ele prestou homenagem. Errado. Essa tradução é desonesta. Porque é a mesma palavra que ocorre lá em Mateus 4, quando Jesus diz, só ao teu Deus adorarás. O verbo grego proskineo, que dá a ideia de se prostrar e adorar alguém. Satanás queria ser adorado e Jesus disse não. Só teu Deus adorarás e só ele darás culto. E agora Jesus aceita a adoração desse homem, que comprova que Jesus é Deus, sim. É Deus conosco. E aí é diante desse fato que esse homem adora Jesus, encontra finalmente a solução para o problema maior dele. Porque cego ele seria, talvez por mais uns 40 anos, 50, 60 anos. E a eternidade? Esse é o problema. Essa é a grande mensagem. Se você crê no Filho do Homem, você venceu a morte. Passou da morte para a vida, disse Jesus. Não entrará em julgamento mais. Imagina o que é isso. Você passou da morte para a vida agora, e no dia que houver o grande julgamento, você não será réu. Porque o seu nome faz parte de uma lista que Apocalipse chama de lista do livro da vida. Seu nome consta no livro da vida, você não passa por julgamento. O livro das suas obras nem vai ser aberto. Na verdade, as suas obras foram apagadas com o sangue do Cordeiro. Que é o convite de Isaías, Deus faz através do profeta Isaías, dizendo, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a neve. E dentro do livro é prometido Jesus, que carrega o nosso castigo e lava todas as nossas culpas. Então, é com esse olhar que nós precisamos ver.
Jesus ouviu, alguém falou para ele que o rapaz tinha sido expulso. Ele encontra o rapaz de propósito e pode saber que ele sempre te encontra nas horas de dificuldade, como disse o cântico, ele vem para te salvar. Clama o seu nome. Aliás, tem uma promessa no Antigo Testamento, repetida no livro de Atos, que diz: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é preciso clamar o nome dele, e aí ele faz a pergunta e deixa uma sentença de um juiz para os algozes desse homem, dizendo: eu vim no mundo para isso, para curar aqueles que são cegos e fazer com que os que enxergam se tornem cegos. E eles perguntaram: por acaso o Senhor está nos chamando de cego? Os inimigos desse homem? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado nenhum. Mas porque vocês viram, o vosso pecado permanece. Então, é essa que é a grande discussão. Tudo que você imaginar, o homem vai achar uma explicação. Vai sempre inventar uma explicação para justificar que ele não creia. Eu só creio no que os meus olhos veem. Pois é, mas a Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas. Você estava lá para saber se ele não estava andando sobre pedras? Então o homem vai inventar sempre uma desculpa para não crer. Porém, quem crê no Filho, esse tem a vida. Esse consegue enxergar o caminho de encontro a Deus. Então, qual é a sua resposta para essa pergunta? E eu já vou avisar você assim, que tudo cumpre o soberano propósito de Deus, que é sempre maravilhoso. É o propósito da redenção do seu povo, que é cumprido cada vez, cada ato, cada passo que nós damos, cada dia que a humanidade caminha, cumpre-se esse plano irresistível de Deus de salvação. E o que é interessante aqui é que o Evangelho de João começa, que é justamente quem narra esse milagre da cura, e Jesus diz mais à frente: eu sou a luz do mundo, né? Ou um pouco antes, o capítulo 8 ele diz: eu sou a luz do mundo. Então, é evidente que nós precisamos olhar para as coisas e ver que Deus tem um propósito em tudo, até no meu próprio sofrimento. Mas, diante disso, o apóstolo João disse: ele é a luz do mundo. A luz prevalece sobre as trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, qualquer lugar que você chegar, tem um quarto escuro, se você liga a luz, você vê que até as trevas desaparecem. Elas não podem conviver uma com a outra, não é isso? Onde tem luz, não há trevas. Então é isso que João está dizendo: as trevas vão vencer a luz. A luz vencerá as trevas, e aí você não ficará mais em trevas, o mundo não ficará mais. O bem vai vencer o mal. A vida vence a morte e a alegria vai vencer a tristeza. Pode ter absoluta certeza que o final é maravilhoso. Existe um texto das Escrituras que diz que fomos destinados à vida. Aos Tessalonicenses, Paulo escreve isso, dizendo que nós fomos destinados à vida. Então, o que você tem que entender é que tudo cumpre um plano para que Deus, no final, manifeste sua grande glória. A glória de Deus é manifesta tanto na salvação dos que creem, como quando a glória de Deus atropela e destrói aqueles que não creem. Em tudo Deus será glorificado, em todas as pessoas, em todas as coisas. Então antecipe-se e diga agora: creio em Jesus e louve o seu Deus e agradeça a salvação, porque ela vem agora. E a vitória do bem sobre o mal está expresso até em detalhes da Bíblia que às vezes a gente não prestou atenção. Mas Davi escreve num salmo que o Senhor veio em seu resgate, que ele foi até soberbo, ele achou que ele estava inabalável. Bastou Deus virar o rosto para ele e ele ficou tremendo. É o Salmo 30. E ele tremeu. Mas sabe o que diz no verso 5 do Salmo 30? Diz: a tristeza pode durar toda a noite. Enquanto estiver escuro, a tristeza está ali permanecendo, mas a alegria vem pela manhã. O que esse salmo está nos dizendo, senão que a alegria vai vencer a tristeza? Que o mal será definitivamente derrotado. Que Jesus conquistou a vitória sobre o mal. Passou por essa terra sem cometer pecado e será o grande juiz
do último dia. Então, meu querido, você precisa responder essa pergunta para si mesmo. Você crê no Senhor Jesus? Se você crê, amém. Se você não crê, ore a Ele. Peça a Ele. E isso só de falar com Ele, alguns que acham que Ele não existe, estão sofrendo na escuridão, sem saber por que vieram e nem para onde vão. Mas as Escrituras revelam tudo para nós. Diga agora, essa noite, Senhor, eu creio no Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados. Vamos orar, queridos.